Obrigado aí pela introdução. O DNA dele aí é excelente, viu, gente? Então, eu voltei, né? A piada é que eu sou mais rápido que a luz, então parece estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Então, aparece que vai ser sobre rapidez também, sobre processamento rápido de pacotes. Eu fiz doutorado na USC, eu fiz mestrado e graduação aqui na UFMG. Eu sou pesquisador do CNPq nível 1D e também sou editor do Computer Networks. Tenho mais de 3.000 citações aí no Google Scholar. O meu H-index é 27, significa que eu tenho pelo menos 27 artigos com pelo menos 27 citações. É uma medida que tenta unir 2 métricas, né, número de citações e número de artigos combinado em uma para ter mais ou menos uma ideia de onde está o pesquisador. E também sou galo na veia. Então, aparece aqui, vai ser sobre processamento rápido de pacotes. Aí você pode perguntar, por que isso é importante? Então, vocês devem ter visto aí a palestra aí do professor Luiz, de Rede Sem Fio, a palestra do professor Ítalo sobre serviço de nuvens, né? Então, hoje em dia a gente está usando vários serviços na nuvem, então a gente quer tudo rápido, né? A gente quer tudo rápido, então como é que a gente faz para ser tudo rápido? Então, o usuário deseja ter alto desempenho aí nos vários serviços que a gente está usando aí, certo? Desde Netflix, Google, Facebook, Instagram, ok? Então, a gente tem vários serviços disponíveis nas nuvens. E aí a gente tem que processar esse serviço. Como? A gente processa através de pacotes. Então, a ideia é que esses pacotes têm que ser processados rápidos. E qualquer processamento em cima dos pacotes tem questão de segurança também. É considerado como um custo adicional. O usuário não quer ficar esperando. Então, todo processamento que a gente faz é considerado custo adicional. Okay? Então, quanto menor for o custo do processamento de pacotes para o usuário, né, a latência, vai ser mais rápido o serviço e melhor vai ser para o usuário. Tá? Então, o objetivo aqui, gente, é mitigar o tempo gasto processando pacotes. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu vou mostrar aqui na palestra de hoje 3 tópicos importantes. O RSS, que é o Received Side Scaling, o artigo que a gente publicou, que é o Dissect, e falar um pouco de BPF. A velocidade da internet, gente, da placa do protocolo Ethernet, está crescendo exponencialmente. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando que desde 1980 até 2020, o crescimento da placa de rede. Tá? A placa de rede agora está em 400 gigabits por segundo. Já tem o draft aí de 800 gigabits por segundo e o dobro, né, de 1.6 terabits por segundo. Okay? Então, já existe essa placa de 400 GB e já tem já o draft de 800 e 1.6 tera. Okay? Então, como é que a gente consegue processar isso tudo, né, com essa vazão alta? Como? Se, né, a velocidade do computador está, né, entre 3 a 4 GHz. Então, alguma sugestão, gente? Algoritmos e núcleos, né, paralelismo. Então, aqui nesse gráfico está mostrando na linha do eixo X o tempo e no eixo Y o número de núcleos, né, em inglês seria cores, tá, que a gente tem. Então, a gente já tem aí computadores com quase 300 cores. Então, a ideia agora é a gente tentar fazer o paralelismo, conseguir, então, utilizando o maior número de núcleos, tá, para fazer o processamento mais rápido de pacotes. Mas aí a gente tem a lei de Amdahl, né, tem um limite também. E a gente também tem que conseguir fazer o paralelismo ser eficiente. Se tiver alguma parte que é serial, não vai funcionar. Aí vem a pergunta, então, como é que a gente vai fazer para enviar milhões de pacotes, né, que vocês viram lá aqui em gigabits, né, para vários núcleos? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Então, vamos ver como. Primeiro, a gente tem a definição na parte aqui. Quem já fez rede de computadores? Então, comigo. O Loeiro já fez, velho. Então, o que é um fluxo? Tá, gente? Um fluxo vai ser definido pelos seguintes campos. O endereço IP de origem. O que é o IP? Tá, gente? O IP é o identificador único de uma máquina. Tá? A gente tem 2 protocolos, o IPv4 e o IPv6. Aí a gente vai ter a máquina que está enviando e vai ter a máquina que vai estar recebendo. Então, a gente tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. A gente também tem o que a gente chama de porta. A porta é para fazer a multiplexação da aplicação. Porque a gente pode ter várias aplicações rodando numa máquina. Então, a gente diferencia as aplicações através de um campo, que é definido como porta.
Aí a gente vai ter a porta de origem e a porta de destino. Além disso, a gente também tem um protocolo na camada de transporte. Os dois principais protocolos da camada de transporte são o UDP e o TCP. Então, através desses 5 campos, a gente define o que é um fluxo. Ok? A gente chama isso, depois a gente aplica um hash em cima, a gente faz lá um hash de 5 tuple, ou seja, a gente tem uma tupla de 5 e faz um hash em cima que vai gerar o identificador daquele fluxo. Então, o fluxo é uma conexão fim a fim entre duas entidades e única. Aí a gente tem uma restrição importante, que a gente chama de afinidade de fluxo. A afinidade de fluxo é o seguinte: os pacotes do mesmo fluxo, eles devem ser processados pelo mesmo núcleo. Por que isso, gente? Então, isso, pode ser que é um fluxo, então você tem uma sequência de pacotes, uma sequência de bytes. Então, você pode precisar do byte anterior para fazer algum processamento. Mas eu poderia ter feito o início do processamento num núcleo e depois em outro núcleo. Certo? Então, tem uma questão aí, que a questão tem a ver também com a organização de computadores. A gente tem a questão de cache. Tá? Então, o ideal é que pacotes do mesmo fluxo sejam processados pelo mesmo núcleo. Por quê? Porque você tem a memória local. Então, você não quer ter o custo adicional de ter que pegar o cache de outro núcleo. Então, por questões de coerência de cache, a gente quer que os fluxos sejam sempre processados pelos mesmos núcleos. Ok? Então, é uma questão de desempenho importante. Então, a gente chama isso de afinidade de fluxo. Basicamente, os pacotes do mesmo fluxo vão ser processados pelos mesmos núcleos, para evitar de ter comunicação entre os núcleos e ter também a questão da memória. Então, você está vendo que a questão de arquitetura de computadores é importante. Então, como é que funciona geralmente? A gente tem ali uma fila de pacotes que tem que ser processadas. Aí tem um núcleo especial, que a gente está chamando ali de despachante, em inglês é dispatching core, que recebe o pacote e ele vai mandar para um núcleo que vai processar aquele fluxo. Então, aqui, a gente tem lá o core 0 com 4 pacotes, o core 1 com 1 e o core 2 com 2 pacotes. Aí, pode acontecer que um fluxo tenha mais pacotes para ser processados. Então, vai acontecer, por exemplo, que o núcleo 0 vai receber mais pacotes e ele tem um limite de capacidade de processar. Então, pode virar o bottleneck ali, o gargalo do sistema. Pode acontecer também de chegar a muitos pacotes e aí o gargalo vai ser o despachante ali, né? Que não vai conseguir processar todos os pacotes. Okay? Então, a gente está gastando aqui um núcleo para fazer a parte do despachante. Ok? Então, tem como melhorar isso? Tem. A gente tem sempre, né, soluções em software e hardware. Software e hardware são logicamente equivalentes, ok, gente? Você sabe a diferença de software e hardware? Isso mesmo. O software você xinga, né, e o hardware você chuta. Então, qual que é a solução aqui? A solução é a gente criar um dispositivo em hardware para fazer essa parte do despachante. Então, existe uma solução aí que é chamada de Received Side Scaling, RRS, tá? Que é uma tecnologia que é o seguinte: na própria placa de rede, tá? E essa tecnologia já está em hardware e na placa de rede. Então, quando você comprar a placa de rede, já tem isso, chamado RSS. O que ela faz? Ela vai receber aqui, gente. Aqui ela recebe o pacote. Do pacote, a gente vai retirar aqueles campos que eu falei que definem um fluxo. Quais são os campos, gente? IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino e o protocolo. Ok? Aí você calcula um hash nisso. Aí você tem o valor do hash. Aí aqui você vai pegar os últimos bits do hash. Ok? Aí a gente vai ter uma tabela que a gente chama de tabela de indireção. Essa tabela aqui vai indicar, dado esse hash, para qual núcleo que eu vou mandar o pacote. Então, o próprio hardware faz isso. Ele calcula o hash, vai numa tabela e decide para qual fluxo que vai estar, qual núcleo, né, que está recebendo, está tratando esse fluxo. Isso é feito agora em hardware. Então, isso é chamado de RSS. Ok? Então, a própria placa de rede faz isso. A solução é em hardware. Mas aí resolveu tudo, gente? Eu mostrei 2 problemas, né? Tinha um problema no dispatch, ele tinha um problema no core. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente só resolveu esse problema. Esse problema aqui a gente não resolveu ainda.
Então, tem um artigo aí, por exemplo, que eu participei, que chama Dissect, que é com o pessoal da Federal do Mato Grosso do Sul e aqui do FMG, no qual consiste em que a gente tem um controlador que vai ficar reprogramando a tabela RSS para quê? Porque se tiver um núcleo que está sobrecarregado, a gente vai ter um outro núcleo que a gente chamou de offloading aqui, tá? Que é um núcleo auxiliar o núcleo que está sobrecarregado. Imagina se na vida real, se a gente tivesse isso, né? Estou atarefado de trabalho prático, aí eu consigo aqui um núcleo que vai poder fazer o trabalho prático para mim. É isso? Então, a ideia aqui é essa. Ok? Então, a gente reprograma a tabela de tempos em tempo, por quê? Para o núcleo que está trabalhando conseguir mandar os pacotes para um outro núcleo se ele estiver sobrecarregado. Dessa maneira, a gente consegue corrigir o segundo problema. Ok? Então, o que é a ideia aqui? No tempo T1, a gente tem aqui o working core está trabalhando aqui com fluxos azul e vermelho, e ele está trabalhando com fluxo verde. Aí, se o núcleo ficar sobrecarregado, ele pode mandar os pacotes, por exemplo, do fluxo vermelho para o outro core auxiliar. Então, a gente está fazendo o que a gente chama de balanceamento de carga. Okay? Como os fluxos não são uniformes, eles vão ter tamanhos diferentes, vai ter, então, uma variação também para o processamento. Então, a gente tenta corrigir essa variação através de balanceamento de carga com os núcleos. Ok? Então, eu falei aqui agora para vocês sobre o Dissect. Correto, gente? Alguma pergunta até agora? A pergunta é sobre o RSS, como é que é feito. Isso, ele é um hardware, isso, componente físico, isso. Ele distribui, mas isso. Então, deixa eu falar. É um componente físico, isso, ele é hardware. Ele distribui como? Ele recebe o pacote em hardware, ele sai os campos em hardware, ele calcula o hash, em hardware ele vai nessa tabela. Aí nessa tabela, alguém programa e decide qual que vai para onde que vai mandar o pacote. Aí aqui que está feito sendo o mandando da distribuição. Aqui ele veio aqui, por exemplo, o fluxo 1 vai para o núcleo 1. Aí ele manda aqui para o núcleo 1. Ok? Então, na verdade, a gente tem vários cores, como então, tem computadores com 16, chega até quase 300, e a gente só tem uma tabela de direção. A gente tem um RSS que fica na placa de rede. E aí a placa de rede decide para qual núcleo que vai mandar aquele pacote. Ok? Isso é feito em hardware. Tá? Só que o problema é que um núcleo pode ficar sobrecarregado. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer esse balanceamento de forma dinâmica. Ok? Respondido? O Dissect é um programa que reprograma essa tabela aqui de tempos em tempos para permitir ter o balanceamento de carga. E também permite que um núcleo mande os pacotes para outro núcleo se ele estiver sobrecarregado. Ok? Então, quando a gente faz balanceamento de carga. Um outro tópico de pesquisa recente aí é o que a gente chama de eBPF. Então, vou falar um pouco para vocês sobre o eBPF. Quem que está utilizando o eBPF? Tá, gente? Então, eBPF significa Extended Berkeley Packet Filter. Tá? Então, as empresas já estão utilizando. Temos aqui o Facebook utilizando então, um sistema de balanceamento de carga que se chama Catran. Temos a Netronome, que tem em hardware o eBPF. Temos aqui o DPDK da Intel também está usando. Temos também, por exemplo, a empresa Cumulus, que está colocando o eBPF. E o eBPF ele já existe, ele está dentro do kernel do Linux. Então, uma forma rápida de você programar no kernel do Linux é através do eBPF. Então, quem que já usou o eBPF aí, por exemplo? Quem já usou o TCP dump? Quem aí já viu assistir o seriado do Mr. Robot? Então, o Mr. Robot, né, ele utiliza lá o TCP dump, tá, gente? E outras ferramentas de... que a pessoa chama de hack. Então, a aula aqui de hack 101, né, para quem quer ser hacker, primeira lição aqui é aprender a usar o TCP dump, ok, gente? Para vocês verem os pacotes de rede, ok? Estão trafegando na sua rede, ok?
Então, a ideia do TCP-dump, ele vai fazer um analisador de pacote. Ele captura, então, o tráfego de rede e faz a análise dos pacotes. E aí você pode ter filtros para fazer essa análise. Aí, esses filtros, eles aplicam o que a gente chama de BPF. Então, vocês já podem estar usando e nem sabiam o que estavam usando. Então, BPF, primeiramente, significa Berkeley Packet Filter. Tá? Ele já está dentro do kernel do Linux desde 97. Aí existia o BPF de 32 bits e agora existe a versão de 64 bits. Ele inicialmente foi usado então, pela ferramenta do TCP-dump, que a gente chama de libpcap. Tá? O libpcap permite você capturar todos os pacotes de rede. Então, por exemplo, você pode colocar isso aqui no seu computador para capturar os pacotes de rede aí da sua casa, né? E fazer a análise de tráfego. O BPF já está dentro do kernel e ele tem uma vantagem que não tem a sobrecarga do syscall. O que é syscall? É chamada do sistema. Então, não sei se já fez o sistema operacional, gente. É o seguinte, a gente tem dois modos de execução. Tem o modo usuário e tem o modo do kernel. A transição do kernel para o modo de usuário, ela é cara, porque no kernel está tudo protegido. Ele tem que salvar todo o contexto, tudo, para depois ir para o modo do usuário. Essa transição é cara, então a gente tenta evitar isso. Okay? E aí uma chamada de sistema é uma chamada que um programa de usuário faz para fazer alguma operação que ele precisa da funcionalidade do kernel. E ela é cara. Tá? Então, o que é a ideia do Berkeley Packet Filter? É, por exemplo, você usar filtros. Então, aqui eu estou chamando o TCP-dump, estou dando como entrada "-i" a interface que eu vou usar o comando, e aqui eu estou passando "-d", qual que é o meu filtro. Aqui eu quero capturar pacotes, que são IPv4 e TCP. Então, como é que funciona aqui? Como é que está aqui? Aqui a gente tem aqui o pacote, e aqui a gente tem o quadro. O pacote, gente, ele fica dentro do quadro. Ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter o endereço de destino, que são 6 bytes, o endereço de origem mais 6 bytes do Ethernet. Depois a gente tem o tipo Ethernet. Aí depois a gente tem aqui o pacote em si, que é esse campo aqui. E aqui a gente tem o checksum. Então, aqui a gente está vendo os bytes. No campo aqui desse pacote, a gente tem aqui um pacote IP. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Primeiro, quer saber se isso aqui é um pacote do tipo Ethernet. Então, ele vai pegar aqui o campo 12, vai pegar o 12º byte. Tá? Então, a gente conta aqui, ó, aqui tem 6 mais 6, 12, só que a gente começa a contar do zero. Então, o 13º byte é esse. Então, ele vai pegar esse byte aqui e ele vai comparar se vai ser 0x800, que é o tipo, definir que é o Ethernet. Se não for, ele vai para o campo drop, que o drop ele vai então, descartar o pacote. Ok? Senão ele continua. Depois vai pegar o campo 23. O que é o campo 23? Aqui tem 12, vai pegar aqui desse pacote. Então, você vai olhar aqui no pacote, se forem contando, vai ser esse campo aqui, ó, protocolo. Ok? Aí ele vai ver se o protocolo é o número 6. Então, o número 6 é que indica que é o protocolo TCP. Se não for, ele descarta. Se for, ele vai retornar -1. E se descartar, ele retorna 0. Ok? Então, está aqui uns filtros simples, né? Estamos escovando bits para ver como é que funciona tudo de verdade. Então, está aqui um filtro que vai verificar se ele é Ethernet, está aqui, e se ele é TCP, está aqui o campo. Ok? Então, ele executa isso aqui, ele executa esse conjunto de instruções. Então, vocês estão vendo aqui a arquitetura de computadores, já tem um conjunto de instruções que ele executa para fazer a filtragem dos pacotes. Então, está aqui o Ethertap e o protocolo por os campos que eu usei, o byte 13, né, e o 24. Aí teve um upgrade do BPF para o eBPF. Então, a máquina tinha só um acumulador e 32 bits. Aí agora a versão mais nova tem 64 bits, tá? E não tem só um acumulador, ele tem 11 registradores, ok? Ele também tem uma pilha e tem também o que a gente chama de mapas, tá? Então, é a versão mais nova. É importante, então, vocês viram lá algoritmos e tem estrutura de dados. O eBPF permite você verificar a diferença claramente, porque o mapa que te define a estrutura de dados que você quer utilizar. Por exemplo, pilha, fila, heap, array. Então, é um mapa. E você tem seu algoritmo que vai usar um conjunto de instruções. Então, no eBPF fica clara a diferença de algoritmos e estrutura de dados. Estrutura de dados você pode usar através de mapas.
Aí, o EPPF vai ter um conjunto de 7 classes de instruções. Então, vocês vão lembrar disso.